Bom, gente, hoje a live vai ser sobre o segundo princípio das leis herméticas, né? Dando continuidade aqui nos nossos estudos, entre aspas, do Kybalion, né? Então, a gente vai falar hoje sobre a lei da correspondência, que é a segunda lei hermética. Só lembrando aqui, né, a gente está falando desse livro aqui, o Kybalion, que ele fala sobre os princípios que regem as leis do universo segundo o hermetismo. Então, se você não assistiu a primeira live, onde eu explico bem o que, que é isso, o que, que é hermetismo, quem foi Hermes Trismegisto, que foi o filósofo que ensinou tudo isso, né? Lá da época do Antigo Egito, ninguém nem sabe muito bem quando ele viveu. Se você não assistiu, vá lá no meu canal no YouTube que eu tenho que eu deixei lá, tá? Tá editada, tá bem bonitinha, ela não ficou muito longa, então vale a pena. Mas fica aqui também, vamos assistir a segunda que você vai entender, porque os temas são. Precisa de um pouquinho de conceito do primeiro, mas dá para acompanhar o segundo, tá? Então, cada princípio, né, são 7 princípios, cada princípio tem um axioma, que é uma frase que, tipo, resume do resumo do resumo daquele princípio. Então, o axioma desse princípio da correspondência é um que muita gente conhece, nem sabe de onde que vem daqui. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Quem nunca ouviu falar isso, né? Eu já ouvi em projeção, eu vou contar esse relato no final da live. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima, né? Então, fazendo alusão à questão da correspondência. Esse princípio, ele é mais fácil de explicar. O livro nem fala muito sobre o conceito da correspondência em si. Ele fala sobre outras coisas que são super importantes para a gente entender isso, tá? Porque a gente aprofunda. Então, ele começa com uma pergunta que parece que não tem a ver com esse princípio, mas tem. E eu sei que é a pergunta de muitos de vocês, gente. Vários de vocês me perguntam isso nos vídeos, nos comentários, direct. Eu nunca respondo porque eu não sei. Mas aqui a gente vai ter uma ideia, mas eles também não concluem. Então, assim, porque o todo, né? Que a gente já entendeu que o todo é como eles chamam Deus, né? A força máxima aí, né? Da criação. O criador, a criadora, né? A fonte criadora. Então, por que que o todo cria? Qual que é a finalidade do todo criar universos, criar seres, criar vida? Qual que é essa finalidade? E aí ele fala que eles trazem várias questões, né? Eles trazem uma questão que eu achei bem interessante, que lembra que eu falei que nesse livro eles sempre puxam exemplos de outras religiões e doutrinas. Eles não falam o nome da religião especificamente, mas eles falam, na religião tal, eles falam que é isso, e não sei o quê. E eu acho interessante, porque mostra como não faz sentido alguns pensamentos que a gente fica reproduzindo aí, né? Então ele fala: os homens empenharam-se em responder essa pergunta: por que que Deus cria, né, coisas, seres humanos e planetas e universos? Mas ainda não há resposta digna de nome. Alguns imaginaram que o todo tinha algo a ganhar com isso, o que é um absurdo, pois o que poderia ganhar o todo que já não possuísse? Ele é todo, ele tem tudo, né? Porque tudo que existe foi ele que criou. O que que ele ganharia criando, né? Eu crio alguma coisa, eu ganho com isso. Outros buscaram a resposta na ideia de que o todo queria ter alguma coisa para amar. E outros responderam que ele o havia criado por prazer ou por divertimento ou porque estava solitário. Deus estava solitário. Ou para manifestar seu poder. Todas essas explicações e respostas são pueris, pertencentes ao período infantil do pensamento. Você vê que é uma coisa que a gente sempre tenta trazer para nossa realidade, para nossa. Eu tenho filho porque eu tô me sentindo carente. Eu faço um não sei o quê porque eu tô me sentindo sozinho. Então Deus também. Não, não é isso, tá? Aí eles colocaram assim: outros procuraram explicar o mistério com base no pressuposto de que o todo se vira obrigado a criar, em virtude da sua própria natureza interna, seu instinto criador. Essa ideia é mais avançada que as demais, mas seu ponto fraco está no fato de que o todo possa ser obrigado por qualquer coisa, que interna, quer externa. Se sua natureza interior ou seu instinto criador o obrigou a fazer qualquer coisa, então a natureza interna, o instinto criador seria o absoluto. Então ele não seria mais o todo. Tem uma outra coisa além dele que obriga ele a fazer alguma coisa. Então também não faz sentido. E aí eles falam, né? É difícil fugir da conclusão de que em algum grau infinito deve haver no homem alguma coisa que corresponda a uma natureza interior ou instinto criador, com o desejo e uma vontade correspondente infinitos. Não poderia agir
a menos que quisesse agir, e não poderia querer, a menos que desejasse querer, e não desejaria agir, a menos que isso lhe desse alguma satisfação. Aqui tá meio complexo, né? Então, vou parar aqui. Então, o que ele fala, né? Que o todo, ele é o que ele é, né? Lembra que fala aqui, na aula passada a gente falou que o todo é incognoscível, ou seja, a gente não conhece a natureza real do todo, porque ele tá acima de tudo. Então, não tem nada acima dele para falar o que que ele é. Então, como ele é incognoscível, ele é o que ele é, ponto. E ele age porque ele age, ponto. Lógico que deveria ter alguma resposta além dessa, mas não se sabe, nem no próprio livro não se sabe, né? E aí ele fala que o Hermes Trismegisto, ele sabia disso, eu achei bem interessante, quando perguntaram, né, quer ver? O Hermes Trismegisto né, o pai das filosofias, de tudo que deu origem a esses princípios e muitas crenças que a gente conhece hoje, tá? Ele fala assim, ó, por último, talvez interesse aos nossos estudantes aprender que, enquanto alguns dos antigos e modernos professores herméticos tenderam mais a aplicar o princípio da correspondência à questão, o que os levou à conclusão da natureza interior, as lendas nos dizem que Hermes, o Grande, ao ser inquirido por seus discípulos mais avançados sobre esse tema, lembrando que a questão é por que Deus cria, né? Por que o todo cria gente, cria universos. Então perguntaram para ele e ele respondia-lhes pressionando fortemente um lábio contra o outro e não dizia palavra alguma, indicando que não havia resposta. Contudo, ele talvez tenha pretendido aplicar o axioma da sua filosofia, segundo o qual os lábios da sabedoria estão cerrados, a não ser para os ouvidos do entendimento. Lembra que os potes herméticos, eles têm esse nome por conta de Hermes, porque ele cerrava o conhecimento para aqueles que não tinham condições de entender as coisas. Acreditando que nem mesmo seus discípulos mais avançados possuíam o entendimento que os habilitava à aquisição daquele conhecimento. Seja como for, se Hermes possuía o segredo, ele deixou de compartilhá-lo. E no que diz respeito ao mundo, os lábios de Hermes estão fechados a esse respeito. Contudo, não se esqueçam de que qualquer que seja a resposta a essa questão, se é que tal resposta existe, permanece a verdade de que, enquanto tudo está no todo, é igualmente verdadeiro que o todo está em tudo. Então, né, lembrando que o todo, Deus, está em tudo e a gente também está nele, né? Então, por que que ele cria? Faz parte, né? A gente não entende muito bem. Mas então vamos lá, entrando aqui no princípio da correspondência. Então, todo o universo ele é submetido às mesmas leis. Esse é um ponto principal desse princípio. Todo o universo, independente das dimensões, dos níveis conscienciais, dos níveis de desenvolvimento moral, físico, financeiro, todos são submetidos às mesmas leis, princípios e características, tá? Aí ele coloca, independente da sua unidade, manifestação e dimensão. Uma coisa super interessante, gente, que eu falei, caralho, que eu não lembrava disso. Desculpa a boca. Mas eu lembrei que no Espiritismo eles falam isso, eles ensinam isso, tá? Que o universo ele é dividido em três grandes planos. Então tem primeiro é o grande plano físico, segundo é o grande plano mental, terceiro o grande plano espiritual. E aí cada um desses planos, eles têm milhões de subdivisões, milhões não, né? Tem várias e várias e várias subdivisões. E é interessante que cada subdivisão, assim, tem essas três, aí cada uma das três se divide em sete. Então, no plano físico, existem sete divisões do plano físico. E nessas sete, existe mais sete para cada uma. Você vê como sete é um número bem cabalístico mesmo, né? E ele fala, tá, no livro, é que eu não trouxe, senão ia ficar muito técnico, vocês iam dormir. Mas tá falando de todas as divisões. Mas resumindo, são essas três: plano físico, plano mental e plano espiritual. E aí eu queria trazer para vocês uma referência do que a gente sempre fala aqui nas nossas lives, que muita gente faz, né, projeção astral, a gente sai do corpo e tá ali no corpo astral. Ali ainda é uma matéria, tá? Ainda é uma manifestação da matéria. E aí tem gente que relata projeções
mentais. Eu já tive projeção mental algumas vezes. A maioria não é mental, tá? Sempre que é projeção mental, sempre, sempre, sempre é patrocinada. Ou seja, algum espírito tá te ajudando a fazer essa projeção. A gente não faz isso sozinho. Não é natural do ser humano encarnado fazer projeção mental sozinho. Precisa de um patrocínio, né, que a gente chama. Então, existe essa projeção mental. A projeção mental ainda não é a manifestação final do espírito. Você fala, caralho, mas não tem corpo. É uma mente. Ainda não é o final? Não, ainda não é o final. O final é o plano espiritual. Então, a nossa vida espiritual ainda não é a mental, tá? E esse é um mistério que depois ele fala, né? O grande mistério é a vida espiritual. A vida mental ainda não é tão mistério. Apesar de estar muito longe da nossa realidade, a nossa manifestação mental ainda está muito longe da nossa realidade aqui, da gente que ainda encarna na 3D, nem 4D, nem 5D, está muito longe ainda de manifestação mental. Ainda assim, eles já sabem, já é conhecido nesses grandes mestres herméticos, eles entendem como que é essa vida no plano mental. Mas no plano espiritual, não, é muito além, tá? Um outro ponto também que eu anotei aqui do princípio da correspondência que eu achei tão interessante é que eles falam assim, ó, já entende-se, inclusive a nível científico, as moléculas, os corpúsculos que eles falam, os átomos, de alguma forma, eles têm sentimento, vamos colocar a palavra assim, não é bem sentimento, ciência não vê assim, mas eles reagem a estímulos. Então, por que eu tô falando isso? Para vocês entenderem que esse princípio da correspondência, ele de fato, ele explica que todas as leis, tudo que acontece comigo, acontece com um átomo, acontece com a partícula, com o nêutron, com as moléculas, com a pedra, com a árvore, com a plantinha, com a flor, tudo acontece, só que sempre considerando as devidas proporções. Da mesma forma que acontece em um nível muito macro, né? Muito mais alto, muito além da nossa manifestação física. Então, essas leis elas estão sendo aplicadas em todos os níveis da criação, todos os níveis. E aí, gente, vocês podem viajar agora, assim, na imaginação. Se é aplicado na molécula, no átomo, na planta, na pedra, então é também aplicado no planeta. O planeta tem vida própria, o planeta tem sentimentos, de alguma forma, sim, considerando as proporções. Então você vê que quando o planeta vai evoluir, se a gente não evoluir, vai ter transição planetária. Tem muitos espiritualistas ótimos que eles falam que se a gente não evoluir, o planeta vai virar uma terra cruz e não sei o quê. Pode ser verdade? Pode, mas não faz sentido de acordo com o princípio hermético, porque o planeta não depende da gente para evoluir. Se a gente não evoluir, o planeta tá pronto para subir, para subir o nível, a gente que sai fora. O planeta fez a parte dele, entendeu? Viajando aqui, tô viajando nas ideias, mas pensem, tudo é regido pelos mesmos princípios, tá? O que eu queria trazer do link com o espiritismo? Eles explicam qual é o nível de manifestação do espírito, como que funciona, né? Kardec perguntou aos espíritos no livro dos espíritos. Isso tem no livro dos espíritos ou foi no... Acho que foi Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese, não lembro muito bem. Algum dos 5 livros aí de Kardec. E ele fala que a gente se manifesta na mônada e tal, mas fisicamente falando, no plano físico, a gente se manifesta primeiro no reino mineral. Isso de acordo com o Espiritismo, reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino hominal. Então, de acordo com o Hermetismo, ele fala que existe o plano mineral, o plano elemental, o plano vegetal, o plano animal e o plano hominal. Então ele só acrescenta aqui um plano da mente elemental. Você vê que é igualzinho, né? Só tirou o elemental. O nome é o mesmo: mineral, vegetal, animal e hominal. Então você vê que tudo, se a gente for estudar bastante coisa assim, não faz sentido, gente. Eu ia deixar pra falar no final isso, mas eu vou falar agora, senão eu esqueço. Não faz sentido ficar brigando, porque, eu não acredito no sei o quê, eu não acredito no candomblé, porque o candomblé é não sei o quê, não acredito na umbanda, porque não sei o quê, o catolicismo é não sei o quê. Não faz sentido, tá todo mundo bebendo das mesmas fontes, com um pouco de interpretação diferente. Às vezes
Se você se apega num ponto e deixa os outros meio de lado, né? Alguma crença vai lá e se apegou naquele ponto e esqueceu os outros. Outra se apegou no meio que interpreta de um jeito um pouco infantil tudo aquilo. Outra vai numa coisa muito além, que fica muito aquém de um entendimento mais popular, então o povo nem fala que é uma viagem total. Mas você vê que tá todo mundo meio que bebendo da mesma fonte. Porque, gente, quando a gente desencarna, vai todo mundo pro mesmo lugar. Inclusive, uma coisa que vocês sempre falam, perguntam também, né? Alguns de vocês que tá iniciando aí na espiritualidade e tal, fala assim, um evangélico que desencarna, ele vai pra onde? Ele vai pro mesmo, vai pro plano astral, entendeu? O espírita que desencarna vai pro plano astral. O crente, o católico, o umbandista, o budista, vai tudo pro plano astral. De acordo, e vai ficar em que lugar do plano astral? O lugar que a sua frequência vibracional sintoniza. Tem nada a ver, não vai morar no céu dos espíritas, no céu dos budistas. Não, você vai para onde você está sintonizando, tá? E então não faz sentido a gente ficar brigando, não sei o quê. Cada um tem que seguir o caminho que faz mais sentido para si próprio. Tem gente que precisa de uma religião ainda que tenha essa comunicação um pouco mais infantil, porque a pessoa não entenderia de outra forma. Outras pessoas precisam de religiões mais rígidas. Pô, mas religiões que matam. Sim, gente, a gente está num planeta, num nível consciencial quase animalizado, quase animalesco ainda. Então a gente está no processo, tá? Existem consciências um pouco mais avançadas, outras mais baixas, mas a gente não tá muito diferente. Então, tem gente que precisa de um lugar assim mais hard, mais rígido, porque senão a pessoa degringola, a pessoa despiroca e faz as piores loucuras na encarnação, perde a encarnação. Então, lá no plano espiritual, antes de encarnar, ela mesma pediu ela mesma pediu para vir num ambiente religioso, familiar extremamente rígido, para não dar margem para ela cair nos mesmos erros. E esses erros que ela mesma sente culpa. Não é um Deus, não é o todo que fica, você errou, eu vou te punir. Não, o todo criou, se vira. Quer evoluir? Tá aí, ó, tá tudo. Da mesma forma que a gente vai falar, o princípio da correspondência. Então, assim, da mesma forma que o todo cria, o micro cria também. Você tem toda a capacidade. Jesus falou isso, não foi? Se você tiver fé, você vai mover montanhas. O Paulo tem pouca fé porque não andou sobre a água. Todo mundo é capaz. Jesus era capaz. Ele falou: você também é capaz, só basta ter fé. Então não é Deus, não é o todo que tá ali te culpando porque você errou, porque você matou alguém. É você mesmo que não consegue avançar porque tá preso ainda, sabe, em coisinhas pequenas. Então não vamos perder nosso tempo, gente, criticando. E tem pessoas que criticam, sei, ninguém tem sangue de barata, mas vamos tentar pensar assim: meu, vem um crente, vem alguém que não, intolerante, ficar tentando te doutrinar, encher teu saco, só vira e fala assim: olha, eu não tenho, eu não acredito nisso, eu tenho uma outra crença, minha crença é em tal coisa. Então, eu peço que você me respeite da mesma forma que eu te respeito, beleza? E vida que segue, bloqueia e já era, deixa, sai andando, deixa falando sozinho. Perda de tempo, gente. Vai morrer, vai todo mundo pro mesmo lugar. Mateus, existe vida espiritual em todos os planetas do universo ou apenas no sistema solar? No Hermetismo fala que tudo é criação, tudo é vivo dentro da mente do todo. Então, e tudo tá submetido às mesmas leis. Então, até a poeira cósmica ela vai evoluir. Se tudo está submetido às mesmas leis, de alguma forma vai evoluir. Mateus, umbral não é espiritual nem. Não existe manifestação espiritual aqui no planeta Terra. É material. É material. Planeta Terra é manifestação material. Ponto. Ah, mas quando a gente desencarna, vira espírito. Não, já é um outro corpo material. A gente manifesta um corpo astral. Ou perispírito, que é um tipo de matéria muito sutil que dentro da matéria na 3D, na nossa dimensão de encarnados, a gente não enxerga, mas ainda é uma matéria, não tem manifestação, precisa de um corpo. Enquanto a gente está nesse planeta Terra, a gente precisa de um corpo. Quando estamos encarnados, é um corpo de carne, uma matéria bem bruta. Quando a gente está desencarnado, é um corpo perispiritual, é uma matéria bem sutil, mas ainda é um corpo. Por isso que a gente ainda se vê, quando desencarna, os espíritos veem uns aos outros, né? O encarnado que não vê o espírito, mas existe uma manifestação, uma forma. Então, por isso a gente entende que ainda assim é um plano material.
O plano mental não tem corpo. E o plano espiritual, muito menos. Tiago, mas o espírito do crente aceita esse processo lá, do lado de lá? Alguns aceitam, alguns não. É igual o ateu, gente. Tem ateu que desencarna e fala, porra, então tinha alguma coisa? Beleza, vamos lá. Qual é que é, né? Me explica aí, como é que funciona. Tranquilamente. Tem outros que se recusam. Fica lá deitado, esperando o corpo apodrecer, porque se recusa. Ou então levanta e se recusa a admitir que tá desencarnado. Acha que fica meio doidão, sabe? Porque no primeiro momento acha que as pessoas não estão te respondendo, que as pessoas. Primeiro que ele se vê no hospital, muitas vezes, né? Se foi uma pessoa tranquila ali, é socorrida normal. Você não precisa estar numa religião para ser socorrida, você tem amparo, todo mundo tem mentor, todo mundo tem seus guias, né? Tem seus espíritos amigos que te ajudam, independente de você estar numa religião ou não, todo mundo tem. Então, esses espíritos te ajudam quando você desencarna. Só nas exceções da pessoa ser muito ruim, tá em muito desequilíbrio, aí ela automaticamente vai para um local muito pesado, como um brau grosso, né? E ela nem consegue ver esses espíritos que estão tentando ajudá-la. Aí é diferente. Mas uma pessoa que tá ok ali, ela é ajudada, ela desperta, tá num hospital, num posto de socorro, ela não aceita que ela tá desencarnada. Esse tipo de pessoa, geralmente, os espíritos eles vão falando com jeitinho, porque sabe que ele não acredita, né? Alguns vão entendendo, tem um baque, sofre, demora um pouquinho para entender, mas entende. Outros se recusam, saem do hospital e acabam sendo atraídos pela antiga casa, pela família e fica ali tentando falar com as pessoas. É uma situação bem triste. Até que eles entram em total desequilíbrio, mas em algum momento a pessoa cai em si. Pode demorar muito, pode não demorar. Mas contra fatos, gente, não há argumentos. Então, assim, a maioria uma hora cai em si. Tem uns que caem em si e fica meio catatônico, revoltado lá, porque fala, caralho, minha vida inteira eu fiquei vivendo de um jeito e tá, não tinha nada a ver com o que eu achei, né? Me privei de um monte de coisa, briguei com Deus e o mundo e não sei o que, não tinha nada a ver. Fica meio na bad, assim, frustrado, mas uma hora aceita também, porque você vai lembrar, passa um tempo, você lembra. Se a pessoa tá muito resistente, os espíritos te mostram como você estava antes de encarnar nessa vida. E aí você lembra, não é alguém te contando uma historinha. Eles destravam a sua memória, e você fala, pô, é verdade, agora que eu lembrei, realmente, né? Vim daqui mesmo. E aí tudo fica tudo certo. Então, tá tudo certo. Por isso que eu falo, eu sou aberta a tudo, gente. Eu acredito, né? Eu tenho mediunidade, eu já faço projeção há um tempo, eu vejo muita coisa, mas sei lá, né? Eu sempre falo pra vocês brincando, vai que eu seja uma é, como que é o nome? Uma esquizofrênica funcional, né? Não tô sabendo. E aí eu desencarno aí não tem nada. Ou então tem um céu mesmo com Deus lá sentado no trono e Jesus à direita. E aí, porra, eu falo, caramba, né? Ah, beleza, vamos lá então, né? O que que tem pra fazer nesse céu aí do Deus Barbudo? E a gente segue o baile. Eu sou aberta a tudo. Tenho minhas preferências, né? De acordo com meus estudos e com a minha experiência. Mas também, se não for, tudo bem. Então eu falo, não fica ali com aquela mente quadrada, porque mesmo que não seja nada disso que a gente fala, nem o que eu tô falando, nem o que o crente fala, nem o que o católico fala, se for uma coisa muito além, eu também quero estar aberta, entendeu? Eu não quero ficar sofrendo porque, ai, não é do jeito que eu pensava e eu tô aqui resistente, eu não quero ficar nessa, né? Mas acontece, tem gente que fica lá preso no corpo, tem muito crente que esses que acreditam que Jesus vai voltar e que a gente desencarna e dorme, né? Que a gente morre e fica dormindo, tem muitos deles, não são todos, obviamente, mas tem muitos que ficam lá presos no corpo. Aí ele abre o olho aqui, ai, não é Jesus, fecha o olho. Aí vem o mentor tentar ajudar, fala, vamos, levanta daí, né? Você já morreu, teu corpo tá aí apodrecendo, você não tá sentindo os vermes te comendo e tal. A pessoa fica, você é um demônio, que você tá querendo me confundir para quando Jesus voltar ele não me achar, ficar achando que o mentor é demônio. Tem muitos relatos psicografados de casos assim, sabia? Bem triste. Tiago, se eu morrer e for o céu conservador dos cristãos, fiz direito. Também vou fingir costume. Não, eu sempre respeitei. Vamos lá, né? Vamos considerar. E se também não for, né? A gente abraça o capeta, né, gente? Como fala, tá no inferno, abraça o capeta. Ok, é o gerente aqui. A gente tem que dançar conforme a música. Aí tem uma coisa curiosa que eu anotei aqui, ó.
sobre o plano da mente elemental. Também tem 7 subdivisões e compreende os estados e condições de uma forma mais elevada das entidades elementais ou invisíveis, tendo a sua parte na obra geral do universo, cuja mente e vida formam uma parte da escala entre o plano mente vegetal e o plano mente animal, com as entidades participando da natureza de ambos. Gente, que fofo! Tipo, vocês sabem, né, que tem muitos seres elementares que eles têm um misto de quem consegue ver, né? Eu vi muito pouca, infelizmente, eu ainda, porque eu quero, né? Acho que quando eu ficar mais velha, conforme eu vou ficando mais velha, eu vou ficando mais ligada nisso. Mas ainda não sou. Mas tem gente que tem essa conexão com a natureza muito forte e a pessoa já viram, né, seres elementares. E eles têm um mix ali de vegetal com animal. Tem uns que tem um corpinho, até parece meio humano, mas tem folhas saindo do braço, como se fosse o Groot. É Groot? É Groot que fala lá dos, não sei o que lá, do Estelar? Então, e eles têm essa ligação, né, vegetal com animal. Então ele fala aqui, gente, hermetismo, tá falando isso. E aí fala, né, do plano da mente animal, nas suas também, o plano da mente animal tem 7 subdivisões e compreende os estados e as condições das entidades, seres ou almas que animam as formas de vida animal, que não são familiares a todos, então não é preciso entrar em detalhes sobre esse reino ou plano de vida, porque o mundo animal não nos é tão familiar como o nosso próprio mundo. A gente sabe que os animais têm reações, instintos, sentimentos, a gente já entende isso, né? Então, olha só, tem gente que fala de elemental e elementares. Então, esses que ficam entre o reino vegetal e o reino animal são os popularmente conhecidos elementares, que são esses serizinhos que algumas pessoas conseguem ver. Eles não têm, gente, a mesma natureza que a nossa, de polarização, de polaridades de bem e mal e tal. Eles não têm consciência, mas lembrando, todos os seres estão sujeitos às mesmas leis e regras do universo. Então, tem ação e reação, tem todas as leis, mas sempre considerando as proporções de nível consciencial, de papel no mundo, de planeta que está se habitando, entendeu? De entendimento das coisas, de tempo de existência. Então, mas todos estão sujeitos, tá? Às mesmas leis. E aí existem os elementos, ar, fogo, terra e água. Eles também têm uma vida. Só que fala aqui, deixa eu ver se eu acho. Os planos elementais e os mentais, eles são necessários para dar tom aos planos mineral, vegetal, animal e humano. Então você pensa, por exemplo, o fogo, a água, o ar, ele precisa, ele fica transitando ali entre nos planos animal, vegetal, humano, para que a gente consiga se manifestar. Não é uma coisa à parte, né? Então, por exemplo, o humano não precisa existir para existir água, mas a gente só existe porque existe água. A nossa manifestação humanoide na matéria, né? É complexo essa parte, mas ele fala que o plano mental e o elemental, eles têm essa função. Então, mental, o que que pode ser, gente? Será que existe uma mente que controla algumas coisas? Eu acho que sim. Tem muitos espiritualistas que falam sobre os arquitetos da humanidade. Então, são eles que decidem cataclismas, grandes eventos da natureza, momentos que precisa acontecer coisas para mudar a concepção, mudar os rumos da evolução humana, mudar o tipo da espécie. Quem decide isso, né? Tá num plano mental. Mateus, o pessoal fala de Anunnaki de um jeito muito viagem, gente, como se fossem grandes coisas horríveis que comem nossa energia e nos obrigam a encarnar. É uma viagem, assim, que eu tenho uma preguiça, assim, ó, federal de abordar as coisas nesse aspecto. Os Anunnaki obrigam a gente a achar que existe karma pra gente encarnar, eles comerem nossa energia. Você acha que seres tão poderosos que arquitetam universos, arquitetam planetas, criam seres, vai ter necessidade de comer a energia podre do ser humano? Claro que não, né? Então eu nem abordo isso, mas eu sei que você comentou porque de fato eu imaginei que alguém ia falar isso porque quase que semanalmente, antes era diariamente. Aí eu comecei a me posicionar mais, aí semanalmente o pessoal fala sobre os Anunnaki que comem a energia do encarnado.
ele fala do plano da mente humana, que é bem interessante. Ó. O plano da mente humana, nas suas 7 subdivisões, compreende as manifestações da vida e da mentalidade que são comuns ao homem, nos seus diferentes graus, gradações e divisões. Presta atenção, ó, que isso é interessante. A esse respeito, queremos salientar o fato de que o homem comum atual não ocupa mais que a 4ª subdivisão do plano da mente humana, e somente os mais inteligentes transpuseram os limites da 5ª subdivisão. A raça levou milhões de anos para alcançar essa posição, e ainda levará muito tempo para que ela consiga chegar à 6ª e 7ª subdivisões, e inclusive que ultrapasse seus limites. A Mônica de Medeiros que fala, né, que nós estamos na 5ª raça humana, né? Não devemos nos esquecer, porém, de que antes de nós existiram raças que passaram por esses graus e no fim chegaram a planos mais elevados. Nossa própria raça é a 5ª, com retardatários da 4ª, que pôs os pés no caminho. Contudo, há algumas almas avançadas da nossa própria raça que ultrapassaram as massas e passaram para a 6ª e a 7ª subdivisões, e um pequeno número de outras que foi muito além. Então você vê, né? A gente não segue o ritmo junto, não. Se você se destacou na turminha, você avança. Que mais? Cadê? Aí fala do o plano espiritual. Que é a parte que eu queria falar, peraí. Tudo que podemos dizer é que os 7 planos inferiores do grande plano espiritual, com cada plano inferior tendo suas 7 subdivisões, então acho que são o quê? 7, 14, 21. 21 a 42, acho que chega a 42 subdivisões em cada grande plano. Então, o plano espiritual compreende seres que possuem vida, mente e forma tão superiores à do homem atual, quanto este se encontra em relação aos vermes. Gente, vou continuar. Aos minerais, ou mesmo a certas formas de energia ou matéria. A vida desses seres transcende a nossa em tão alto grau que nem mesmo podemos pensar em seus detalhes. Suas mentes transcendem as nossas a tal ponto que para elas mal parecemos pensar. E nossos processos mentais parecem quase análogos aos processos materiais. A matéria de que suas formas são compostas provém dos planos mais elevados da matéria. E não somente isso, mas também se afirma que alguns são revestidos de energia pura. Que se poderá dizer de tais seres? Nos 7 planos inferiores do grande plano espiritual existem seres que podemos chamar de anjos, arcanjos, semideuses. Nos mais baixos dos planos inferiores vivem aquelas grandes almas que chamamos de mestres e adeptos. Acima deles vêm as grandes hierarquias das hostes angelicais, inconcebíveis ao homem, e acima delas estão aqueles que podemos, sem reverência, chamar de os deuses. Tão elevada é a posição que ocupam na escala do ser. Sua inteligência e seu poder são semelhantes atribuídos pelas raças humanas às suas concepções de deidade. Contudo, até os mais notáveis dentre esses seres avançados existem simplesmente como criações na mente do todo e são sujeitos aos processos cósmicos e às leis universais. Então você vê, princípio da correspondência, né? Assim como é em cima, também é embaixo. E aí, por que eu tava rindo, gente? O povo me perguntando, de novo, eu não busquei isso, eu nem lembrava desse ponto aqui do livro. Que a galera perguntando se os anjos, os arcanjos poderiam se apaixonar por nós. Teve um que falou que tá apaixonado pelo arcanjo Miguel, e tem certeza. Miguel, Rafael, sei lá. E tem certeza que viu ele. Então, eu dormi, eu vi o arcanjo Miguel, eu tô apaixonadíssima. E ele também, né? Que eu me apaixonar pelo arcanjo, tudo bem. Mas ele também tá apaixonado por mim. E aí você vê aqui falando que para esses seres, a gente não passa de um verme. E na verdade, não é nem o verme, né? Não é nem o arcanjo. Eles estão falando que os seres que estão abaixo dos anjos, dos arcanjos, pra gente, nós somos vermes. Para os anjos e arcanjos, não somos nada. Tipo, a gente é a poeirinha da areia da praia. Sabe o grão? O grão de areia da praia?
talvez nós somos isso para eles. Aqui falou, né, que eles nem entendem o que a gente pensa. E eu dei a. Teve uma live que eu falei sobre a gente tomar cuidado com as fantasias, né? Uma live recente que eu fiz. E eu nem tinha visto ainda esse livro, né? Não tinha relido ainda essa parte. E eu dei o exemplo de que isso era tão impossível. A pessoa me perguntou na live. E eu dei o exemplo de que era tão impossível quanto é, a formiga se apaixonar por mim, uma formiguinha. Tô aqui andando no meu quintal, tem uma formiga, ela olha pra mim, que linda, eu me apaixonei. Aí eu viro assim, nossa, eu também me apaixonei, vamos casar, formiga, vem pra minha casa, vamos casar. Eu falei disso, né, comparando, né, a comparação do arcanjo pro ser humano. Mas é pior, gente, porque formiga não é verme. Então, pro arcanjo, nós somos piores do que formigas, nós somos vermes. Não, na verdade, pro arcanjo, nós não somos nem seres vivos, a gente é tipo o grão de areia, né? Porque quem considera a gente verme, ele tá indo abaixo do arcanjo e do anjo, tá? Não, é a mesma coisa. Quando você vê uma. Quando você tá olhando lá o microscópio, né? O pessoal aí da biomedicina, da medicina, tá olhando lá o microscópio, pega um fungo, vai olhar. Não tem um monte de vermezinho? Você não tem raiva do verme, mas é um verme. É tipo isso. Tem que se colocar num lugarzinho, com todo mundo pôr os pezinhos no chão. Ah, mano, vai se apaixonar, o arcanjo se apaixonou por você. Eu tento manter a seriedade, mas fica difícil, assim, né, com esses comentários. Vocês entenderam a parte dos deuses? Então, também outra coisa que muitos de vocês têm dúvidas, que falam assim, para o espiritismo, para o espiritualismo, para você, Juliana, o que são os orixás da Umbanda? Quem são os orixás do Candomblé? No Candomblé fala orixás, né? O candomblé não cultua as entidades, cultuam os orixás, né? Quem são os deuses do budismo, né? Das religiões hinduístas, os deuses hinduístas, quem são? Não existiu? Claro que sim, né? No Kybalion fala, são esses seres extremamente elevados, muito elevados. Então, eles existem sim, eles são deuses, sim. Eles também são deuses. Só que, aqui ó, são deuses, são incríveis, estão muito além da gente. Somos amebas perto deles, né? Como vermes. Né? Mas, olha o que eles falam aqui. Se quisermos, podemos chamá-los de deuses, mas ainda não são mais do que os irmãos mais velhos da raça. Quem fala muito isso é espiritismo, né? Tô achando muita ligação aqui com o espiritismo. O espiritismo nunca, nenhum estudo que eu fiz menciona Caibalion. Nunca vi isso. Mas você vê, tem muita ligação. E o Caibalion existe bem antes do espiritismo. Não, o livro Caibalion não, mas o hermetismo muito bem antes de Jesus, né, gente? Se quisermos, podemos chamá-los de deuses, mas ainda não são mais do que os irmãos mais velhos da raça, as almas avançadas que sobrepujaram seus irmãos, e que renunciaram ao êxtase da absorção pelo todo, com o fim de ajudar a raça na sua jornada ascendente ao longo do caminho. Contudo, eles pertencem ao universo e estão sujeitos às suas condições. São mortais, no sentido mortais que eles falam aqui, eles estão dentro das leis do todo, né? Eles não estão lado a lado com o todo, eles ainda são criações do todo. Contudo, eles pertencem ao universo, estão sujeitos às suas condições, e seu plano situa-se abaixo daquele do espírito absoluto. O espírito absoluto é o todo, né? O que a gente entende, o que a gente aprendeu com esses seres, né? Com esses deuses, eles fizeram uma caridade, né? Vou descer aqui, da mesma forma que Jesus, tudo, gente, olha como tudo é válido, gente. Todos os orixás, Jesus, os deuses hinduístas, todos estão ali, lá em cima, muito além. Então a gente tem que respeitar todos eles, estão muito além da gente, muito além. Então, se você ainda não tem afinidade com alguma das energias que um ou outro aborda, tudo bem, mas tem que ter muito respeito, porque estão muito além da gente. E o que eu entendo é que, assim, cada um veio no momento, na hora que tinha que vir, para ajudar-nos a desenvolver alguns pontos específicos. Eu já falei com vocês aqui outro dia que, para mim, no meu entendimento, Jesus ele veio mais para ajudar a gente a desenvolver a fraternidade e o amor, que a gente ainda era muito egoísta, ainda é, mas era muito mais. A gente não tinha valor nenhum pela vida do outro, matava assim porque pisou no meu pé, me deu, eu posso te matar,
né? Eu nem vou pisar no teu pé de volta, não, eu posso te matar. Então, ele veio para trazer essa coisa mais fraterna, amorosa e, e fortalecer a nossa fé mesmo, que a gente não tava meio sem fé, tava uma fé no homem só, né? Uma fé além de uma coisa além do que a gente pode entender aqui. E cada um dos outros deuses e entidades super superiores que pisaram aqui, eles vieram também com ensinamentos específicos. Então eu não sou super conhecedora dos orixás, mas cada orixá tem energias específicas, né? Então, qual que é o meu orixá de cabeça, não sei o quê. Nessa vida, mas você também vai desenvolver a energia do outro orixá em outra vida. E talvez outro orixá vai ser o seu orixá de cabeça em outra vida. Então, tudo isso, você vê, tudo tem muito sentido. E não tem ninguém melhor que ninguém, assim. Aliás, tem sim, tem quem é melhor que alguém. Todos eles são muito melhores que nós. E todos eles têm muito a ensinar, deixaram muitas coisas que nós temos que aprender. Então, não é que eles têm muito a ensinar, nós temos muito a aprender com cada um deles. Se a gente estudar de fato a energia e o legado de cada um dessas entidades, a gente vai entender que cada um trouxe um ponto incrível de desenvolvimento, né? Cada um trouxe, cada um veio na forma que convinha mais ali na hora, né? Tá, vamos continuar aqui, que eu não vou ficar muito tempo. Então, a conclusão desse princípio da correspondência é que todos os 7 princípios herméticos estão em plena atuação em todos os diversos planos físico, mental e espiritual. Tudo. Existe correspondência, harmonia, afinidade em todos os planos, em todas as manifestações, gente. Então, o que a gente pode entender também disso? Nós somos capazes de tudo, de tudo. Então, assim, se esses grandes seres, por que eles deram tantos exemplos de seres, de planos, de não sei o quê? Pra gente entender que tudo, eles estão sujeitos às mesmas leis. A gente tem as mesmas capacidades, a gente pode fazer as mesmas coisas, dadas as devidas proporções. Então, nós, enquanto encarnados, a gente não dá pra ficar andando na água, né? Como Jesus. Dá, até daria. Mas assim, tá muito além. A gente ainda não existe isso ainda aqui, né, Jesus? Calma. Mas a gente pode mover muita coisa ao nível mental, como a gente, né, estudou na aula passada. Então, nossa mente, ela pode criar, não é nada instantâneo, porque a gente está sujeito às leis da matéria, mas a gente tem total capacidade. E aí, olha que interessante, né? Pra gente ver que a gente não pode criticar nada. A gente pode ter afinidade, gostar ou não, mas a gente não pode criticar, porque existe muita sabedoria que a gente não tem menor noção ainda, gente. O cristianismo fala, né, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Se tudo é assim como em cima é embaixo, vocês concordam que essa máxima tá falando que é a mesma coisa? Então, quando o padre lá, quando o pastor fala que nós somos a imagem e semelhança de Jesus, de Deus, não sei o quê, é o princípio da correspondência, assim como é em cima e embaixo. A mesma coisa, só que eles ficam trazendo para um entendimento muito simplório, né? De que é o corpo. Então, se Deus falou que nós somos imagem e semelhança dele, então ele tem o mesmo corpinho que eu. Ele é um ser humano e como Adão foi criado primeiro, então ele é um homem, né? Porque quem veio primeiro tem preferência. Então você vê, entendimento vem bagunçando muito, mas a máxima, ela tá certo, né? Nós somos imagem e semelhança, dadas as devidas proporções, né? Uma outra coisa também que eu queria trazer de curiosidade. Uma das bases da astrologia, vocês sabem que eu sou astróloga também, né? E que a gente aprende, assim, não são todas as escolas que abordam desse jeito, mas muitas abordam, porque faz total sentido. Usam esse princípio hermético para explicar a astrologia, assim como é em cima e embaixo. Porque
né, muitos descrentes da astrologia falam por que que os astros, o planeta então influencia a minha personalidade? Sim, porque tudo que se manifesta ao nível macro também se manifesta ao nível micro, inclusive nas coisas do dia a dia. Então, quando eu faço previsões para vocês, não é que o planeta tá jogando um raio e tá acontecendo, esse raio tá afetando você, não é. É que a manifestação lá em cima também tá acontecendo aqui embaixo. A dança dos planetas, né, das estrelas, tudo isso é uma manifestação macro de algo que também está acontecendo aqui no micro, no planeta Terra. Então você vê, tudo vai se movimentando em sincronia, assim, deve ser muito bonito olhando numa visão assim de deuses, né? Tipo, olhando aquela coisa, aquela engrenagem funcionando direitinho. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês, aí eu falo o relato sobre esse tema aí. O Pri falou assim, ó, já ouvi sobre, tipo, fogo representação, a terra representa concretização. Na astrologia tem, né, a simbologia dos elementos. E na bruxaria também, né, tem muitos bruxos aí que alquimia também, tudo isso conta, sabia? Que quando você quer fazer alguma coisa assim para você aterrar, né, você tá muito flutuando, você não consegue concretizar nada na sua vida, você precisa aterrar. Então você tem que trabalhar com o elemento terra na vida, né? E aí você pode intuir, sabe? Ir pra, sei lá, ir pra uma floresta, fazer uma trilha, colocar o pé no chão, meditar sentado assim na terra mesmo, ficar ali perto da grama. Isso é aterrar, sabe? E o fogo é de ação mesmo. Então, quando a gente interpreta um mapa astral, é, a gente sempre olha a combinação do equilíbrio energético, né? Então tem gente, eu mesmo tenho muito fogo, eu tenho muito fogo na combinação do meu mapa natal, né? Porque eu sou sagitariana, eu tenho um Marte muito forte também no meu mapa, que Marte é o planeta, né, da Guerra do Fogo. Então, isso me dá uma energia de ação, de início, de coragem, de pioneirismo, de liderança forte. Mas eu também tenho água, né? Que água fala muito sobre sensibilidade, espiritualidade, sentimentos. Mas me falta um pouco o ar. O ar, ele é da comunicação, ele é da organização mental, né? Você consegue se organizar mentalmente, você se comunica bem. Eu tenho o ar um pouco defasado. Sabendo disso, eu faço coisas para equilibrar, né? A gente consegue equilibrar tudo. Então, ele tem essa simbologia mesmo que você falou. Ivan, a reencarnação segue uma ordem biológica, sendo os primatas mais evoluídos que os demais animais. A gente não precisa passar por todas as espécies animais. Mas sim, existem animais mais evoluídos que outros, sim. Mas eu não sei qual que. Eu entendo que assim, ó, existem animais muito, muito, muito primários. Existem animais muito selvagens ainda. Existem animais selvagens, mas não violentos. E existem animais domésticos. Então, acho que se a gente passar por cada um desses mini-reinos, né, dentro do reino animal, é o suficiente pro espírito evoluir. Não precisa passar por todas as espécies animais. Mas aí é viagem minha, assim, tipo, reflexão minha. Matheus, o plano mental é um lugar ou, sei lá, um espectro, uma dimensão sem forma? Não sei. Aqui no Caibalion eles falam que é algo tão fora da nossa concepção que não adianta tentar explicar. Eles até dão um exemplo, falam assim, ó, como que você explica as cores para alguém que é cego? Como que você explica o sabor do açúcar para quem não tem paladar? É a mesma coisa. A gente não tem elementos suficientes para entender o que seria a manifestação no plano mental. A Fabi, mas nesse sentido, então nós não teríamos anjo da guarda? E quando a gente pede as coisas, Fabi, anjo da guarda é mentor, é espírito amigo, não é? É que anjo da guarda é um jeito católico de falar, né? Mas é um jeito católico, não é um anjo. É um espírito que geralmente não, eles são mais evoluídos que a gente, mas assim, tá muito próximo da gente. Tá muito próximo. Então, eles ajudam a gente, eles estão encarnados e são seres que vão encarnar, que estão encarnando ainda. Normal, tá? Chico Xavier, que era super high level, assim, né? Perto da gente, né? Os réis mortais. Ele tinha o mentor dele, que era Emmanuel, que tá encarnado agora. Então, assim, o anjo da guarda do Chico era Emmanuel, tá encarnado. Então, anjo da guarda é só um jeito que o católico fala para mencionar mentor, guias, etc.
tá? Não, Paulo, nada a ver. Paulo Lima, mais arcanjo são seres com ego extremo. Não, gente. Acabou o ego. Se você não tá manifestando mais na matéria, não tem ego. Morreu o ego, acabou. Porque não tem. Gente, é tudo fantasia essa história de que o arcanjo é do mal, isso aqui. O arcanjo acha que a gente é ameba, não é porque ele odeia a gente, porque ele tem desprezo. É porque realmente são seres muito elevados. Você acha que a ameba tem o direito de ficar chateada, ofendida porque eu acho que ela é uma ameba? A formiga fica chateada porque eu falei pra vocês que eu nunca casaria com uma formiga? Ela pode ficar chateada, mas tá, é certo ela ficar chateada. Ela é uma formiga, eu sou um ser humano. A mesma coisa, gente. Não fica achando que é pessoal, gente. Pelo amor, assim. Existe muita evolução ainda, tá? Sai desse pensamentinho da Bíblia que, a gente sai daqui e a gente fica que Deus é igualzinho a gente. Não, gente. É muito, muito, muito além. Eu acho isso tão reconfortante, assim, sabe? Porque às vezes eu me acho tão atrasada nas coisas. Eu falo assim, tudo bem, eu sou uma criancinha ainda. Não sou nem a criança, sou a ameba, né? Criança tá muito além dentro dessa hierarquia, né? Que é tão longeva, né? Tão enorme. Então, não leva pro pessoal não, tá, gente? Não, gente, vocês estão. E quem tá com ego ferido são vocês, viu? Não é o arcanjo, não. Ai, tô chateada porque o arcanjo me acha a poeira. Hashtag chateado. A gente não consegue nem manter relações entre nós, vai querer se relacionar com o arcanjo, gente? Não, Pri. Poderiam existir seres poderosos como deuses, esses deuses que a gente tá falando, não. Por entrevosos, né? Ele fala, poderiam existir seres poderosos como deuses por entrevosos. Não, gente. Não é poder mental. Não é poder de, ai, você conhece bastante da magia e da matemática e das artes maléficas. Não, gente, é muito além, sabe? No final, você vai ver, o Caibarão fala muito do amor. Esses trevosos subestimam muito o amor. E no final é isso que dá poder para quem é poderoso de verdade. Não, eles são mais fortes que a gente, pode, mas que esses deuses jamais. Mas não chega, não faz nem cócegas, assim. É a mebinha pro deus também. Hein, o arcanjo não faz besteira. Não tem a besteira, não. Aí não seria arcanjo. Gente, ninguém passa de. Pensa assim, vou trazer aqui uma analogia para ficar mais claro. Você já viu alguém que tava estudando, tava na escola, aí tava no oitavo ano, passou pro nono ano. E aí ela tava indo mal no nono ano. Ela volta pra oitava série? Não. Ela pode repetir o nono ano, mas não volta pra oitava série. A oitava série ela passou. Então, assim, se você chegou nesse nível, não tem como você desaprender o que você já aprendeu. Você já aprendeu. E, gente, esse nível de aprendizado não é assim, eu aprendi todas as. A tocar todos os instrumentos existentes. Não. Não, é um nível muito profundo de aprendizado. Não se desaprende o que aprendeu. Então ele não tem como errar, ele não tem como evoluir. Já é arcanjo, não tem como virar ser humano por punição, por erro. Ele pode virar para ajudar, como Jesus fez e encarnou. Ele voltou, mas continuou tão poderoso como já era. Só que ele estava se manifestando no corpo físico, né? Mas ele não evolui. Então não tem punição por besteira, porque o arcanjo já não tá mais nesse nível. Até porque ninguém é punido, tá? A gente só tem as nossas consequências por conta de ações. Mas você falou um negócio interessante que vai ser. É o sexto princípio, que é da causa e efeito, né? Que é o famoso karma. Sim, eles estão sujeitos ao karma, mas não é punição, tá? É causa e efeito. Você fez um negócio, você tem a consequência daquilo. Mas o que eu tô explicando é que um arcanjo, um anjo, nesse nível, ele não faz besteira, gente. Não faz besteira. Não do jeito que a gente conhece como besteira. Ivan, as almas reencarnam primeiro como animais ou como elementais? Ivan, até onde eu sei, os elementais, eles seguem uma linha evolutiva diferente da humana. Não necessariamente um elemental vai ser um humano. Mas no final todo mundo se encontra. Ali na manifestação espiritual, todo mundo se encontra. Mas nem todo ser vira humano. Às vezes é outro tipo de manifestação. Mas isso não significa que o desenvolvimento emocional e mental é inferior, tá? Enquanto são elementares aqui da Terra, são inferiores em termos de emoções. Mas
Depois eles podem evoluir muito, mas de forma paralela ao nosso tipo de evolução. Vamos de relato, né? Pra acabar aqui. Não, o relato é bem simples, só porque eu fui, é porque teve referência com esse princípio da correspondência. É, isso aconteceu ano passado, eu tava num sonho lúcido, não tava em projeção ainda. Eu tava num lugar que parecia um brau médio e tava. Eu falo isso porque era periferia, assim, bem periferia, e aquelas construções todas é, desreguladas, sabe? Uma casa pequena, uma casa grande, um barraco, uma casa melhor. E sempre tem uns botecos, gente. Quem já foi em um brau médio sabe, sempre tem boteco, igualzinho os botecos aqui do bairro. Sempre tem uns botecos assim abertos, não sei o que eles ficam bebendo ali, mas tem boteco. E ali eu andando e tal, eu tava com compromisso. Até que eu cheguei numa casa que tinha um portão e aquelas garagens fechadas, assim, bem casa clássica aqui da periferia de São Paulo mesmo. Tipo, a casa com a garagem fechada, o portão de grade, né? E aí o portão tava meio aberto, eu entrei. Aí lá dentro tinha uma recepção bem arrumadinha, assim. E aí a moça falou assim: Olha, aguarda que tem mais 3 pessoas na sua frente. Eu falei: Nossa, eu vim correndo, achei que já tava atrasada porque já tá no meu horário. Ela, ai, mas é. Aí nisso, aí eu tive consciência do que eu tava fazendo ali. Ainda não tinha aberto consciência de projeção astral, mas eu lembrei do que eu ia fazer ali. Eu tava esperando pra ser atendida por uma cartomante e ela é conhecida, mas eu não vou falar o nome não. Mas eu acho que eu não vou falar o nome, né? Porque eu quero proteger a pessoa apenas. Mas porque pode não ter sido ela, tá? Pode ser que minha mente remeteu a ela, mas eu acho que não era ela mesmo, não. Porque parecia que era uma mulher desencarnada. Só que na minha cabeça eu até falava o nome, é fulana e tal. E aí ela tava com a porta aberta, não tinha porta. Tipo, a gente tava na recepção e onde ela tava atendendo não tinha porta fechada, mas tinha um portal, né? E tava tudo escuro lá dentro, com umas velas acesas. E ela tava falando alto, eu tava ouvindo tudo que ela tava falando. E eu sou taróloga também, né? E aí eu tava lá sentada ouvindo e ela tava falando umas viagens muito loucas, assim, pra menina que ela tava atendendo. Gente, muito louca. Ela falava que a menina tava cheia de encosto, que a menina tava com problema, que a menina tinha que ir no terreiro fazer um monte de trabalho, que a menina tinha que gastar dinheiro. E aí eu fiquei tão puta com aquilo ali que eu fiquei impaciente e tal. Aí eu levantei e falei, fui na recepção e falei assim, eu queria cancelar. Ela, não, dá mais não, porque você já pagou, não tem como devolver. Aí eu falava assim, não, mas deixa isso aí, não quero saber não, deixa, eu vou embora. A menina, não, você não pode, você vai ser atendida, ela tá contando em te atender. Eu falei, eu não quero essa mulher lendo nada pra mim não, vou embora. E aí eu saía fora, muito brava, eu saía fora. E aí quando eu saía, tava chovendo, nossa, com a puta. Eu falei, caramba, eu vim pra cá, tô pegando uma chuva e E aí eu tô. Nem fui atendida por essa charlatã, não sei o que, e fui embora. Aí eu saí andando e tal. Daqui a pouco eu. Aí começou a chover e tal, né? Muito forte. Aí eu vi uma casa que tava tipo uma construção, assim. Você via que era uma construção, que não tinha ninguém lá dentro. Eu pensava, vai, não vou me molhar, não, vou entrar aqui até esperar a chuva passar. Aí eu entrava, assim, na garagem da casa e ficava lá quieta. Tava tudo escuro, né? Não sei o que eu fui fazer ali. Coragem, né? Aí eu fiquei lá quieta, esperando, assim, olhando pra fora. Daqui a pouco eu ouvi uma voz muito gostosa, assim, de ouvir. E ele falava assim, a voz, né? Sobe aqui. Aí eu olhava assim, quem tá falando? Aí ele, eu tô aqui em cima na laje, sobe aqui. Eu falei, não tá chovendo ali. Aqui não tá chovendo. Aí eu subi uma escada, tipo escada de pedreiro, sabe? Aquelas escadas de pedreiro de construção. Aí eu subia lá a escada, era em cima de uma laje mesmo, da laje dessa casa aí. E aí quando eu tava lá, gente, o céu tava lindo, assim, lindo. O céu do astral é lindo. Isso que eu tava num umbral médio. Lindo, 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 lindo. E uma lua linda, assim, o céu lindo, muito estrelado. E aí tinha uma pessoa sentada lá na laje, mais na ponta, assim, e ele tava de costa. Quando eu subi a escada, ele tava de costa. Aí ele falando comigo e eu. Gente, uma energia muito boa energia. Aí eu cheguei perto, ele tava com tipo uma túnica, assim, cobrindo também a cabeça por trás, né? E aí quando eu cheguei perto, ele virou e aí eu percebi. Parecia um rapaz meio andrógeno. Tipo, eu senti que era um homem, mas
não sei, muito, lembrava muito aqueles gurus indianos. Era indiano, assim, tinha aquela pele oliva, sabe? Aqueles olhos bem escuros, um cabelo. Não dava pra ver muito bem porque ele tava com aquele negócio na cabeça, mas eu acho que eu vi um cabelo meio preto liso, assim, que, tipo, na franja, assim, e ele tava com um negocinho aqui no meio, tipo, uma joiazinha aqui no meio. E aí ele ficava olhando assim pro céu, e eu olhando pra ele, olhando pro céu, olhando pra ele. Aí ele falou assim: o céu é bonito, né? Eu falei assim: nossa, o céu tá lindo. Ele: o céu sempre é lindo. É que às vezes vocês que não conseguem enxergar, né, daqui. Fala assim, ó, às vezes é vocês que não conseguem enxergar daqui, mas o céu é sempre lindo. Aí eu ficava assim. Aí ele falou assim, vem aqui que eu quero te falar uma coisa. Aí eu chegava bem perto, aí ele falou assim, presta bastante atenção no que eu vou te falar. Gente, eu lembrei, ele falou duas coisas, uma eu não lembrei, e a outra eu lembrei, mas eu não entendi por que que ele falou isso. Ele virou assim pra mim, olhou bem assim no meu olho, tipo assim, ele entrou assim, ó. Ele entrou assim na minha alma. Ele falou a primeira coisa que eu não lembro o que que era. E a segunda coisa ele falou assim, ó, assim como é em cima, é embaixo. Aí na hora eu falei assim, eu conheço isso. Aí ele falou assim, ó, você conhece, mas você ainda não sentiu. Falou isso de sentir. Aí eu falei assim, é difícil de entender, né? Ele falou assim, não, você não sentiu, não tenta entender, tenta sentir. E eu acordei. Até hoje, assim, ó, tem acho que um ano que eu tive essa projeção. O princípio hermético. Aí depois, quando eu acordei, eu já lembrei que era, né, o princípio hermético. Falei, mas por que que ele falou isso pra mim, né? O que que tem a ver? Tentei linkar com o momento da minha vida, mas não entendi. E foi isso. Eu não tive medo nenhum, gente, assim, ó, um ser muito elevado. Você sentia uma energia tão boa, assim, ó, uma voz, assim, que só dele falar, você já sentia seu corpo inteiro vibrando, positivo, assim. Nossa, maravilhoso. E nunca mais, foi a única vez que eu vi esse cara aí. Ou sei lá, né, esse ser. E aí vocês vão ver, porque tem um princípio no Kybalion que é princípio do gênero, falado feminino e masculino. E aí a gente entende porque os gurus, assim, e os grandes mestres, eles são meio andrógenos, né? Não tem uma coisa muito forte masculina, nem uma coisa muito forte feminina. Eles transitam muito bem entre os dois gêneros. Isso, aí você vê, olha só, essa é a evolução, né? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que aproveitem o conteúdo, né? Muitas coisas a se pensar. Um beijo pra vocês. Até mais.